Olá pessoal, vocês terão agora uma aula sobre estudo do ponto. Nesta aula, levamos em consideração que já sabemos representar um ponto em Euclid, ou seja, representar um ponto nas vistas ortográficas. Mas para entendermos melhor o assunto, vamos relembrar um pouco. Temos dois planos, um plano vertical e outro plano horizontal. Esses planos se cruzam formando os diedros. A intersecção desse ponto é chamada de linha-terra. Se imaginarmos 4 planos de perfil, ou seja, ortogonal aos dois planos principais, estes iriam nos ajudar a encontrar as coordenadas de um ponto, já que é a partir deles que encontramos as abscissas, mas isso veremos adiante. Então depois disso, podemos partir para a projeção desses pontos nos planos. Para representarmos um ponto com eficácia, são necessários dois planos. Imaginemos então um ponto qualquer representado no primeiro diedro. Ele terá sua projeção no plano vertical e outra no plano horizontal. Os pontos são representados por uma letra maiúscula do nosso alfabeto entre parênteses. Também podemos encontrar essa representação sem os parênteses, mas vamos nos privar dessa e estudar só a representação entre parênteses. Esse ponto terá sua projeção nomeada com a mesma letra maiúscula, só que sem os parênteses. A projeção desse ponto no plano vertical vai ser a mesma letra com aspas simples, e a projeção de união na linha-terra é representada por aspas duplas. Para identificar as projeções do ponto, é só imaginar um observador olhando de cima para baixo nesse sentido, formando a projeção no plano horizontal, e outro observador nesse sentido, formando assim a projeção desse ponto no plano vertical. A partir disso, podemos passar para as coordenadas de um ponto. Um ponto no espaço é determinado por 3 coordenadas: a altitude, que é o eixo Z, a longitude, que é o eixo X, e a latitude, que é o eixo Y. O plano de perfil é o plano perpendicular aos planos de projeções que passam pelo ponto O, que é o centro da linha-terra. Imaginemos um ponto qualquer no primeiro diedro e suas projeções nos planos horizontal e vertical. As linhas que distanciam o ponto A ao plano horizontal são chamadas de linhas de cota. Ou seja, a cota de um ponto é a coordenada do eixo Z. As linhas que distanciam o ponto horizontal é chamada de afastamento. Nesse caso, a coordenada do eixo Y. A linha de intersecção dos planos é a linha-terra. E a abscissa de um ponto qualquer é a distância da linha de chamada do ponto até o plano de perfil. Ou seja, a abscissa é o eixo X. Um ponto tem a abscissa positiva se está à frente do plano de perfil, e tem a abscissa negativa se está atrás desse plano. E por fim, temos a linha de chamada, que é esse segmento tracejado que une as duas projeções de um ponto, e é sempre perpendicular à linha-terra. Por exemplo, seja o ponto P de coordenadas 2, 4, 2. A sua primeira coordenada é a abscissa, que é igual a 2. A sua segunda coordenada é o afastamento, que é igual a 4. E a sua terceira coordenada é a cota, que é igual a 2. Se marcarmos no plano suas respectivas coordenadas, ou seja, a distância em relação ao plano de perfil, que é a abscissa, o afastamento em relação ao plano vertical, depois a sua altura em relação ao plano horizontal,
Assim, encontramos o ponto através de suas coordenadas. Em seguida, temos os planos bissetores. Planos bissetores são aqueles que dividem o diedro em dois, ou seja, formam um ângulo de 45 graus com os planos horizontal e vertical. Existem dois tipos de planos bissetores. O primeiro é o bissetor ímpar, que corta o primeiro e o terceiro diedro. O segundo plano bissetor é o bissetor par, que corta o segundo e o quarto diedro. Uma observação. Para saber que um ponto pertence ao plano bissetor, basta observar se a cota, ou seja, a altura em relação ao plano horizontal, é igual ao afastamento que é a distância do ponto em relação ao eixo X. Ou seja, se a cota e o afastamento forem com as mesmas coordenadas, ou seja, tiverem a mesma distância, esse ponto está localizado em um dos planos bissetores. Sabendo disso, vamos agora aprender a posição de um ponto na épora. Seja um ponto qualquer localizado no primeiro diedro. Após o rebatamento, terá uma projeção acima e outra abaixo da linha terra, como mostra a figura da épora à nossa direita. Para representarmos em épora o ponto no primeiro diedro, basta marcarmos a abscissa em relação ao ponto centro, que representa o plano de perfil. Depois traçamos a cota acima da linha terra e o espaçamento abaixo. No segundo diedro, a cota e o afastamento estarão acima da linha terra, quando representados em épora. O fato de ser uma abscissa positiva ou negativa não vai influenciar na representação da cota e do espaçamento. A única diferença é que se a abscissa for negativa, a representação ficará atrás do ponto centro. A representação do ponto no terceiro diedro é praticamente igual ao do primeiro diedro. A cota fica acima da linha terra e o afastamento fica abaixo dela. Já no quarto diedro, para representarmos um ponto, basta marcarmos a sua cota e o seu afastamento abaixo da linha terra. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado dessa nossa aula. Veja também nossa aula sobre o estudo da reta e o estudo do plano. Até mais!